Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Fiagro, queridinho de vários investidores no mercado de Fiagros, Vigia 11 da Valora. E vamos falar do relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de julho. Mas antes, a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês e novidades sobre a Languiru. Sim, novidades sobre a Languiru, daqui a pouquinho traremos para vocês. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 16,40%. Meus amigos, sim, estúpidos 16,40%. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda. É um dividend yield muito top, mas no momento o P sobre VP do fundo encontra-se em 0,84, ou seja, está com 16% de desconto. Como eu disse no mês passado, eu digo de novo. Aí você pensa, um dividend yield top desse, um descontaço desse de 16%, tá muito bom, eu vou entrar nesse fundo? Mas aguarde, meus amigos. O detalhe é que se eu fizer aquilo que eu sempre faço, que é o que eu considero mais justo, que é o quê? Trazer esse yield dos últimos 12 meses, como se o valor da cota de mercado estivesse no valor patrimonial, esse dividend yield cai de 16,40% para apenas 13,8%. Lembrando que eu gosto sempre de fazer uma comparação entre fundo high grade e high yield. Isso aqui é um fundo high yield e está com aquele problema da Languiru, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Um fundo high grade top, por exemplo, de papel, eu vou considerar um fundo high grade top de papel, como HGCR e KNCR estão pagando na faixa de 12% ao ano. Eu considero um spread médio entre um fundo high grade e um fundo high yield mínimo de 3%. Ou seja, se um fundo high grade está pagando na faixa de 12%, um fundo high yield como esse tem que estar pagando no mínimo 15%. Ou seja, atualmente, fazendo esse reajuste que eu gosto de fazer do valor da cota, esse yield agora está pouco. Se você considerar o valor atual e não o valor patrimonial, sim, tá um yield muito bom, porque está 16,4. Detalhe, ele novamente pagou 10 centavos. E esse 10 centavos equivale ao yield do mês de 1,23% e novamente a gente tem um yield fora do normal, porque a maioria dos fundos high yield Fiagros nos últimos meses, incluindo esse mês de julho, está pagando entre 1,10% e 1,20%, como eu falo na maioria dos vídeos. E aqui está acima de 1,20%. Mas tem que ver que esse é um dos fundos que está com a cota mais amassada. Como ele está com a cota mais amassada, como eu também sempre falo, mas tem gente que não presta atenção, o dividend yield é inversamente proporcional ao valor da cota. Se o valor da cota cai, o valor do yield sobe. Então, como a cota está amassada, o valor do yield cresceu. Então, é por isso que está 1,23. No mês passado, a cota estava mais amassada. O desconto ainda era maior. Por isso, até o yield, na época, se você ver o vídeo do mês passado, vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho para você ver. Você vai ver que tanto o yield dos últimos 12 meses, como o yield do mês, estavam maiores. Exatamente por quê? Porque o valor da cota estava mais amassada. O fundo estava mais descontado. Andei fazendo uma pesquisa e nos últimos 2 meses, se eu não me engano, foi 5 de maio até mais ou menos ao dia 8 de julho, nos últimos 2 meses, o fundo se encontrou com a cota abaixo de R$8. Chegou até 7,40 o valor da cota. Mas esse mês deu uma recuperação e o valor da cota chegou a bater R$8,15. Pós-DataX, ele caiu abaixo de 8 de novo, mas já se recuperou e atualmente está R$8. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Ou seja, teve uma melhora no valor da cota. Por quê? Não dá para saber exatamente por quê. Eu não vou querer ficar fazendo suposições, mas eu percebi que a maioria dos Fiagros subiu, melhorou, ou seja, foi uma melhoria em termos gerais do mercado de Fiagro também, não foi só aqui do Vigia 11, não foi algo específico do Vigia 11, até porque é uma coisa que a gente vai olhar no relatório agora, e o relatório saiu na última quinta-feira, ou seja, ainda está bem quentinho, não afetou o fundo no dia posterior, ou seja, na sexta-feira, ele não teve uma recuperação da cota depois que saiu o relatório com a notícia que a gente vai ver daqui a pouco, que é relativamente boa, mas isso não afetou a cota até caiu mais um pouquinho. Então não é por causa disso, de uma notícia do relatório, para justificar essa subida aqui do valor da cota, ele rompendo essa barreira dos R$8. Então entrando aqui no relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de julho, como eu falei para vocês, ele fala novamente, só que tem um erro aqui, né, de digitação, ele disse que o fundo encerrou o mês de maio, ele queria falar do mês de junho, foi só um Ctrl+C, Ctrl+V errado e o cara não trocou o mês. O patrimônio alocado se encontra distribuído em 33 ativos, o fundo está com um valor investido de 900 milhões, mas vamos ver que esses 900 milhões é porque o fundo está com uma alavancagem de cerca de 10%. Referente ao mês de junho, que foi pago no mês de julho, o fundo pagou 10 centavos. A gente vê que o fundo adquiriu 40 milhões, ou seja, comprou uma CRA do Mano Júlio, 40 milhões, e mais uma CRA da Coppermil, de 20 milhões, e vendeu 8 milhões e meio do CRA Santa Fé 2. Ele nessa venda aqui encerrou a posição que ele tinha nesse CRA, não tem mais CRA Santa Fé 2, tinha até o mês passado, e vendeu também 29,5 milhões
milhões do CRA Cotrisoja. Eu não cheguei a falar sobre as vendas e as compras do mês passado, depois eu até percebi essa falha, mas eu deixei mostrando durante meus comentários, dessa parte de comentários do gestor, para quem estava mais atento, ele pegou e leu e viu quem é que ele tinha comprado e quem ele tinha vendido. E no mês passado ele comprou 50 milhões desse CRA Cotrisoja. E nesse mês agora, ele vendeu 29 milhões e meio. Ou seja, ele vendeu mais do que a metade do que ele comprou no mês passado. Praticamente usou esse CRA aqui para fazer giro da carteira e fazer o que o pessoal chama de alocação tática. Mais ou menos isso que ele fez. Pelo menos é o que me pareceu. Então ele, no mês passado, 50 milhões de compra e agora vendeu 29 milhões e meio. Encerrou o mês com 164 mil, praticamente 165 mil cotistas. É como eu falei para vocês já, eu venho falando sempre, é o fundo mais querido, o Fiagro mais querido da nossa bolsa. Apesar dos problemas com a Languiru, é o que tem mais cotistas. 165 mil cotistas. É uma quantidade de cotistas muito top que ele tem. Lembrando que a maioria dos Fiagros, para quem não sabe, não possui nem 100 mil cotistas. A maioria é abaixo de 100 mil. E ele aqui tem 165 mil. Imagine se tivesse tudo bem com o fundo. Aí ele fala esse último parágrafo aqui, que sempre ele coloca em todos os relatórios, que o principal foco da gestão nos próximos meses é a aquisição de novos ativos para aumentar a diversificação da carteira. Ele vai continuar monitorando e acompanhando de forma próxima os ativos que estão sendo mantidos na carteira. Agora sim, a gente vai para a grande novidade, que é mostrar quais são as novidades em relação ao Languiru. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, você possui o Vigia 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira aproveitando esse momento que o fundo tá barato? Tá pensando em aumentar a sua posição? Reduzir a sua posição? Ou até mesmo aproveitar que você comprou mais barato e tá vendendo e zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus outros Fiagros, fora aqui o Vigia, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já se inscreve agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho e já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views apenas. Se a gente bater novamente essa meta, mais ou menos lá pro início da quarta semana, que é mais ou menos quando o Vigia lança o relatório dele, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho aqui do Vigia 11 para você. Pronto, chegamos àquele momento crucial, mostrar o que temos de novidade da Languiru. Então, os CRAs da Languiru restaram inadimplentes há cerca de um ano, ou seja, ele tá, como eu falei, praticamente batendo os parabéns de um aninho aqui do calote da Languiru. Nesse período, né, a gestão fez um processo de renegociação com a cooperativa. Seguiu os meios necessários por meio de execução de garantias vinculadas a operações e da cobrança judicial das obrigações vencidas. Aqui você olha, a princípio dá para dizer que ele está executando as garantias, mas não é isso que você vai entender na sequência. Parte substancial das garantias, olha aí, parte substancial, ou seja, a parte grande das garantias das operações está vinculada à planta de frangos da cooperativa. Neste momento, com 100% de sua capacidade produtiva ocupada. Ou seja, uma das principais garantias está produzindo atualmente com 100% da sua capacidade. Como é que ele pode executar uma garantia que está em plena produtividade? Não faz muito sentido isso. Até porque é uma das formas da cooperativa se recuperar num breve momento. Se ele pega e força uma execução dessa garantia, vai atrapalhar a cooperativa. Então não faz muito sentido isso. E aí ele fala que essa planta de frangos está contribuindo na melhoria da capacidade financeira da cooperativa e dos cooperados neste processo como um todo. Então, fato subsequente, ou seja, posterior a esse momento que ele fala aqui. Diante das medidas de cobrança, tanto judiciais como extrajudiciais, em busca da satisfação, ou seja, do pagamento do inadimplemento da cooperativa perante ao fundo, a gestão comunica que encerrou a primeira etapa, ou seja, um ano ele encerrou a primeira etapa conclusiva dessa contenda, dessa luta, dessa briga com a assinatura de um acordo. E nesse acordo foi reconhecido pelos devedores, ou seja, pela Languiru, um valor atualizado da dívida. Então, ele teve esse reconhecimento dessa dívida atualizada com a Languiru, mas nada de falar claramente que vai realizar execuções das garantias. Mas ele fala que teve uma constituição de novas garantias, tanto elas imobiliárias como de recebíveis. E vai continuar acompanhando os próximos eventos de formalização das garantias supracitadas até a sua fase final. Teve essa atualização aqui, dessa dívida da Languiru, que atualmente, meus amigos, é cerca de 9,5%, a gente pode arredondar para 10%, no relatório passado eu falei que era 9%, mas é mais ou menos entre 9,5% e 10% do patrimônio líquido do fundo, atrelado só a essa dívida aqui. Como ele disse que acabou a primeira fase agora, pode ser que ainda demore muito tempo. Se passou um ano para resolver a primeira fase, as próximas fases a gente não sabe quanto tempo vai demorar. A gente só pode ficar na expectativa do seguinte: isso aqui não deve ser resolvido tão cedo, deve demorar um bom tempo, então você não fique nessa expectativa que daqui a pouco resolva e o valor da cota suba. Então você tem a expectativa que vai ficar mantendo por enquanto essa cotação nessa faixa, pode cair um
pouquinho, pode subir um pouquinho, e os dividendos devem se manter nesses 10 centavos ou até cair um pouquinho. Mas daqui a pouco a gente vai ver que mudou muita coisa na DRE do fundo, em termos de valores. Chegamos aqui na DRE do fundo, aquela DRE que eu não gosto muito, porque são apenas 3 meses, mas a gente vai focar, como a gente está sempre trazendo, nos últimos 2 meses aqui. A diferença estúpida do mês de maio para o mês de junho. Já tinha tido uma diferença de abril para maio, e agora, novamente, teve uma diferença de maio para junho. Primeiro detalhe, para quem não sabe, esse fundo é um fundo 100% indexado a CDI. O CDI não caiu mais, mas o CDI é muito afetado pela quantidade de dias úteis. Quanto menos dias úteis, pior. O fundo recebe menos receita de juros. Quanto mais dias úteis, melhor. Aí você vê que em abril teve 22 dias úteis, em maio 21 e aqui 20. Só olhando para essa quantidade de dias úteis, a gente já pensa, a receita de juros diminuiu. Tinha que ter diminuído de abril para maio e de maio para junho. Não, ao contrário, subiu. Subiu quase 800 mil de abril para maio e, meus amigos, ela aumentou cerca de 5 milhões e 700 mil quase, de maio para junho. Mais de 50% do aumento das receitas de juros do fundo aqui de maio para junho. O relatório simplesmente não fala nada. É como se não fosse nada demais. Foi quase 6 milhões, meus amigos. Quase 6 milhões de aumento. É um aumento muito grande. Nada justifica isso. E, como eu falei, simplesmente a Valora não fala nada no relatório. E a gente fica perdido. A gente vê que também, nesse mês, teve cobrança da taxa de performance. Essa taxa de performance aumentou o valor das despesas recorrentes em cerca de 1,35 milhão. Ou seja, olha aqui, despesas recorrentes é na faixa de 850 mil. E subiu para 2 milhões e 200 mil agora. Então, mesmo com esse aumento estúpido aqui na despesa por causa da taxa de performance, mesmo com isso, a receita foi tão absurdamente alta aqui que o fundo teve um resultado, ou seja, um lucro altíssimo em relação ao mês passado. Mês passado foi 8 milhões e 600. No mês anterior tinha sido 7.800. Mais ou menos a diferença daqui para cá foi a diferença do resultado, daqui para cá. E essa diferença aqui também afetou exatamente esse resultado, que cresceu praticamente 4 milhões. Como ele pagou exatamente o mesmo valor que ele vem pagando nos últimos meses, ele colocou dinheiro em reserva. Agora a reserva subiu para 7 centavos. Ou seja, ele está com reserva muito boa, que pode ajudar ele manter esse patamar de distribuição nos próximos meses. Se ele quisesse, aí ele poderia ter pago até 11 ou 12 para dar uma motivada, aquela emocionada para o pessoal voltar a comprar cota. A gente chega aqui na carteira do fundo e você vê aqui do lado os CRAs do fundo. Eu destaquei aqui a Fiagril, que eu sempre destaco. A Fiagril é aquele devedor mais perigoso do fundo, que tem 30% da carteira do fundo atrelada a esse devedor. Se der um problema na Fiagril, meus amigos, o caos vai se instalar no Vigia. Tá aqui o Belmiro Catelan, que é aquele devedor que paga semestral e que pode ter sido o responsável pelo aquele aumento nas receitas. E o Mano Júlio, que vai pagar semestral, mas ele acabou de entrar na carteira do fundo, então eu não considero que seja ele o responsável por isso. E aqui a gente tem os 3 CRAs da Languiru, que, como eu falei, são em torno de 10%, se você quiser arredondar, e mais ou menos 9,5% se você for querer ser mais exato. Mas é uma dívida que pesa no fundo exatamente porque o calote não é resolvido. Até por isso que ele está com esse desconto tão grande. Então, pessoal, aqui a gente também tem os valores dos investimentos, os valores do patrimônio líquido atrelado a cada uma dessas dívidas. Aqui o indexador, como a gente já sabe, é 100% CDI, o indexador do fundo. E aqui a gente tem taxas acima do CDI que o devedor paga ao fundo. Aqui eu destaquei as taxas que não são high yield para mim. As demais taxas são tudo high yield. Aí você vê que o fundo tem uma pegada muito mais high yield, exatamente porque a grande maioria das taxas são high yield. Aí a gente vê aqui apenas uma taxa, eu considero aqui high grade, que é essa aqui, CDI mais 2%. As demais que eu marquei são tudo middle risk. Algumas taxas middle risk, uma high grade e o resto tudo é high yield. É por isso que o fundo é high yield. Aqui a gente vê que o fundo se encontra com esse patrimônio líquido de 900 milhões, mas é porque ele está com cerca de quase 80 milhões, 79 milhões praticamente de alavancagem, cerca de 9,60. Ele tem cerca de 8 milhões no caixa, mas a dívida dele é de 87 milhões praticamente. Aí ele chama isso aqui de caixa líquido, ou seja, a dívida no caso dele é essa aqui, se você retirar o valor que ele tem em caixa. No total mesmo, ele patrimônio líquido mesmo, ele tem 820 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos essa meta mais ou menos lá para o final do mês de agosto, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de julho, aqui do Vigia 11 para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!